coisa eu sempre falo, Vilela, nos transtornos, cara. Se você pegar, por exemplo, pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, as pessoas comumente falam que tem TDAH, esse cara não é burro, sei lá o que. Pelo contrário, não cara. tem a ver, tem né? nada a ver. As pessoas que eu conheço de TDAH, muito pelo contrário, são muito inteligentes. Veio aqui o Gaveta, não sei se conhece o Gaveta. Conheço. O canal dele. O cara é inteligentíssimo, Não, o cara é mas é o cara que, né, tá ligado no 220 Exato. sempre. A galera acha que pacientes com TDAH é desatento. Na verdade, não, Vilela. Eles são muito atentos. Esse é o problema deles. Se a pessoa com TDAH tá aqui trocando ideia com nós, ele não consegue ficar prestando atenção no outro. Se bater uma porta lá atrás, ele vai... Ele tá prestando atenção em muito... A verdade, o problema é o foco, né? Exato, ele não consegue jogar a atenção dele para um lugar. Pra um lugar. E, cara, tem bons estudos. Primeiro, essa pessoa, ela tem uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. Então, o córtex pré-frontal é a região envolvida com a atenção. Tá. Pensa comigo, Vida. Lembra do que é dopamina? Motivação? Você ficar motivado em algo? Se você tem uma leve diminuição, sabe aquela dopamina tônica, não os picos, a tônica? O TDAH tem um pouquinho menos. A tônica é aquela que é jogada pra você constantemente no mesmo nível, tá? Perfeito, a residual, aquele restinho. O TDAH tem um pouquinho menos. Ah, é? Aham. Então, ele meio que não tem motivação de ficar com foco atencional em um único lugar. Tá. Então, por exemplo, o paciente com TDAH, ele vai pegar um livro para ler, ele não tem o mínimo de motivação para ler 10 páginas daquilo. Daí ele vai na geladeira, aí ele pega o telefone, aí ele fala com alguém, e aí quando ele passou 5 horas, ele não leu o livro. E aí, o que normalmente as pessoas fazem nisso, quando o TDAH é tratado, principalmente desde o início, que é o ideal, restabelece essa dopamina com medicamento. Ritalina, Venvance, medicamentos para TDAH. Como que a pessoa sabe que ela tem TDAH? Que exame que mostra isso? O neurologista, qualquer médico pode diagnosticar, mas os mais indicados são neurologistas e psiquiatras, e psicólogos também podem fazer o diagnóstico. Ah, é? Ao contrário do que muita gente acha, sim, psicólogo pode diagnosticar. Tá? Porque... Complementando só, eu acho que o melhor profissional para dar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção é o neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Por quê, Vilela? Porque o neuropsicólogo trabalha com psicometria. Isto é, ele dá tarefas que envolvem medir a atenção, medir a capacidade de memória. Então você consegue aplicar para o paciente, faz esse teste aqui, vamos ver se você consegue ficar prestando atenção tanto tempo aqui e tal. Você pega os scores do paciente e vê, foi mauzão no teste de atenção, aí você faz a entrevista clínica daquele paciente e você tem substrato o suficiente para dar o diagnóstico para ele. Posso fazer uma consulta breve contigo? Pode. Então é o seguinte, no meu caso, por exemplo, eu sou muito focado, sempre fui. O pessoal veio aqui na conversa, eu tô totalmente dentro da conversa. Só que o que eu tenho percebido é, de uma década para cá, uns 5 anos para cá, esse lance de rede social, de coisas, tem me dado um trabalho para conseguir focar, ler um livro, como você falou, por exemplo, assistir um filme, fazer uma coisa específica, tem sido mais difícil para mim ultimamente. Agora não, porque eu tô fazendo um exercício muito bravo de ler e focar e tal. Mas aquele negócio de eu tô lendo, deixa eu dar uma olhadinha no celular. Eu nunca fui assim. Se eu tô lendo, eu tô lendo. Se eu tô assistindo um filme, eu tô assistindo um filme. Se eu tô com meu filho e eu tava percebendo essa queda de atenção, de toda hora precisar de um outro estímulo. Eu tenho tentado bloquear isso e voltei a ler, voltei a fazer coisa. Isso é o quê? Eu tenho TDAH, eu tava desenvolvendo. Como que funciona isso? Isso que eu queria entender. O TDAH é assim. Quando a gente vai fazer o diagnóstico de TDAH, a gente usa o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, versão 5. Mas você entendeu, né? Eu nunca achei que eu tinha problema de foco. E eu comecei a perceber isso de um tempo e tô tentando mudar e tenho conseguido em vários sentidos. Eu vou responder, saca só. O TDAH, ele envolve... Primeiro, ele pode ser um TDAH mais desatento, pode ser só TDA, transtorno de déficit de atenção, sem o componente hiperativo, ou pode ser os dois juntos, ou pode ser só hiperativo, sem tanta desatenção. Normalmente a gente vê o misto. O cara é desatento e super... Que você comentou do Gaveta, parece que né? Super ativão e tal. Total. Então esse é um ponto. A falta de atenção ou a incapacidade de focar em algo por muito tempo
é um dos sintomas do TDAH. O TDAH tem muito mais sintoma. Insisto, só um clínico consegue fazer o diagnóstico de TDAH. Não se autodiagnostique agora baseado no que eu vou falar. Quando você abre o DSM, tem vários itens lá que você tem que dar check para diagnosticar com TDAH. O primeiro item, ele se abre em outros 8, 9, vários subitens, que envolve perder coisas com frequência, a pessoa chamar e você não ver, procrastinação, paciente com